Bom, agora trazendo aquelas informações que a gente viu lá para especificamente linfoma gastrointestinal. O que que a gente tem, pessoal, aqui de informação? Será que eles têm participação com retrovirose, exposição a tabaco? Nós já vimos. Será que tem alteração com a microbiota intestinal ou com doença intestinal inflamatória crônica, que agora a gente chama de enteropatia inflamatória crônica? Bom, sobre retroviroses, esse é sempre um ponto muito levantado. Por quê? Porque eles até encontram DNA proviral em algumas amostras de linfomas gastrointestinais. Mas o quanto isso significa de um fator protagonista ali é um pouco incerto. Então, por hora, pessoal, pela nossa experiência, pelo que os trabalhos trazem, a princípio não há uma relação tão direta entre linfomas gastrointestinais e felvo, ok? Sobre exposição de tabaco, tentaram fazer então dois trabalhos específicos com gastrointestinal, já que os resultados numa população geral eles eram conflitantes, e esses dois estudos eles não conseguiram correlacionar que gatos de fumantes vão ter mais linfoma gastrointestinal. Então, por hora, a gente não pode fazer essa associação. Alteração na microbiota. Então, esse aqui, né? Hoje eu digo que a microbiota ela vem ganhando um destaque como um órgão, talvez, né? Apesar de ser um órgão, mas como uma das coisas mais importantes do nosso organismo. Por muito tempo, a gente acreditava que a microbiota era exclusivamente para digerir alimento, né? Hoje a gente sabe que a microbiota pode, uma alteração em microbiota, pode alterar a expressão gênica e levar à produção, ao desenvolvimento de câncer. E quando a gente fala de intestino, isso toma uma relação ainda mais forte. A gente sabe que a alteração de microbiota pode produzir genotoxinas, então produtos de bactéria capazes de causar mutação no DNA, e ainda a alteração de microbiota pode levar a uma desbiose, pode levar a uma alteração imunológica, e vocês viram que alterações imunológicas favorecem câncer. Então, alterações hoje em microbiota intestinal, elas podem ter um link muito relacionado ao desenvolvimento de câncer. Por isso, tudo que eu falei, que a alteração em microbiota é capaz de alterar a expressão gênica das células, é capaz de produzir genotoxinas, e essas genotoxinas induzirem câncer, e alteração em microbiota, a disbiose, vai levar ao desenvolvimento de uma diminuição na imunidade e predispõe ao desenvolvimento de câncer. Então, esse trabalho, eles compararam a microbiota de gatos com doença intestinal inflamatória e linfoma. E aí, pessoal, eles concluíram que, por exemplo, o Fusobacterium estava muito mais alto em gatos com linfoma do que em gatos com doença intestinal inflamatória ou enteropatia inflamatória. Às vezes a gente, né, usa o termo mais antigo, mas no fim é a mesma coisa. Então, pessoal, a gente não sabe ainda causa e efeito. A microbiota, o Fusobacterium que induziu o linfoma, ou foi o linfoma que alterou a microbiota e fez o Fusobacterium crescer? Então, hoje, a gente ainda não sabe se o aumento de Fusobacterium em pacientes com linfoma é uma consequência do linfoma, ou ele participa diretamente no desenvolvimento do linfoma. Quem veio antes? O Fusobactéria alterado desenvolvendo linfoma, ou o linfoma fez com que o Fusobacterium se proliferasse mais? Mas provavelmente em breve, pessoal, vão sair mais trabalhos nessa temática, e cada vez mais a gente vai dar importância a esses tópicos, ok? E uma coisa que a gente sabe é a enteropatia inflamatória crônica. Então, estudos mostram que 60% dos gatos com linfoma intestinal, tá, tinham histórico de enteropatia inflamatória prévia, tá? E 33% dos gatos com linfomas de grandes linfócitos granulares, que é um subtipo que nós vamos conversar, também tinha histórico de doença intestinal, ok?
E no caso de linfomas de pequenas células, né, o de baixo grau, 41% tinham enterite linfoplasmocitária. Por que que essa informação é extremamente importante? Hoje, cada vez mais, pessoal, a gente precisa se atentar que a gente fica muito nessa briga. Ah, será que tem linfoma ou tem enteropatia inflamatória? Né? Mas muitas vezes vocês têm que entender que tem as duas coisas. Muitos gatos têm o linfoma e têm a enteropatia inflamatória crônica. E por que que isso é importante? Porque isso vai influenciar na hora de a gente eleger a dieta para esses pacientes. Então a gente vai ter que discutir qual é a melhor estratégia dietética para esses pacientes, certo? Então são informações que a gente precisa ficar atento. Gatos vão usar vão usar dieta, por exemplo, hipoalergênica, gastrointestinal, ou eu posso usar, por exemplo, uma Uncare agora, né? Que é uma Uncare, no caso de que é a nova ração lá da Rios para paciente oncológico. Então, isso é um ponto que a gente ainda está aprendendo. Eu até pedi para o pessoal da Rios, eles vão disponibilizar para a gente um material justamente discutindo sobre isso. Eles vão gravar uma palestra, né, ali para a gente colocar na plataforma, justamente sobre esses tópicos, porque como é uma modalidade, né, a gente tem a Uncare no Brasil, é recente, e aí como eu elejo qual paciente vai para uma, qual paciente vai para outra? A gente já vai discutir um pouco hoje, mas a gente vai ter aí, eles ficaram de nos enviar um material para a gente colocar na plataforma sobre essa parte de escolha de dieta, ok? Então, vocês vão ter um material interessante a respeito disso. Bom, então, em relação à triagem diagnóstica, a gente sabe, né, que os linfomas gastrointestinais podem ser nodulares ou difusos. Então, esse é um ponto muito, muito importante e que é comum o envolvimento de linfonodo mesentérico. Mas falar de linfoma gastrointestinal obrigatoriamente temos que saber se estamos falando de alto ou baixo grau, tá? Esse é um tema muito, muito importante. Então, a gente pode ter linfomas gastrointestinais se manifestando como espessamento difuso ou linfomas gastrointestinais se apresentando como massas focais palpáveis, certo? Normalmente, linfomas de baixo grau tendem a fazer espessamento difuso, linfomas de alto grau massa. Pessoal, notem que eu estou falando normalmente. Há casos, sim, de linfomas de baixo grau fazendo massas. Então, cuidado, pessoal. Eu sei que o mais comum, quando eu pego um espessamento difuso, eu vou pensar em linfoma de baixo grau. Quando eu pego formações de massa, eu vou pensar mais em linfoma de alto grau. Porém, isso não é regra, tá? Então, eu mostro para vocês aqui um paciente que, olha só, passou por uma interectomia que tinha um nódulo de 1,5 cm, tá? Então, um nódulo de 1,5 cm e quando fez, ele era linfoma de baixo grau. Então, cuidado, pessoal, linfoma de baixo grau pode fazer massa, pode até causar obstrução. Eu já vi casos de linfomas de baixo grau que vieram com animais na emergência com intussuscepção, certo? Então, cuidado, pessoal, linfomas de baixo grau podem fazer massa, tá? O mais comum é fazer espessamento difuso, enquanto que os de alto grau, o mais comum é a massa, mas não é uma regra, ok? E espessamento difuso também a gente pode ver em outros tumores. Por exemplo, apesar de raro, mastocitomas também podem fazer espessamento difuso no intestino e não formar massa. Então, tem que tomar bastante cuidado em fazer diagnósticos que não são morfológicos, aquela coisa, não quero ser invasivo, vou simplesmente fazer vou pelo exame de imagem, mas a clínica é perigoso, tá? Porque a gente pode ter surpresas aí não agradáveis, tá? Então, é importante que vocês entendam que quando a gente fala de linfoma gastrointestinal,
a gente não está falando de uma entidade única. A gente tem os de baixo grau e a gente tem os de alto grau. E é importante fazer essa diferenciação. Do ponto de vista histológico, né, os nomes que às vezes todo mundo fica com o cabelo em pé. Então, o patologista, às vezes, ele não vai laudar alto e baixo grau. Às vezes, ele vai laudar pequenas células e grandes células. E aí você já sabe que pequenas células é baixo grau, grandes células é alto grau. E às vezes ele vai laudar célula intermediária, que aí confunde um pouco, tá? E é legal a imunohistoquímica para caracterizar um pouco melhor. Mas ele também pode dar nome e sobrenome para esse linfoma, né? Se ele tiver uma imunohistoquímica. Então, o que vocês mais atendem na rotina é esse cara aqui, ó, EATCL tipo 2. Né? Então, o que é o EATCL tipo 2? É a enteropatia associada ao linfoma de células T, tá? Que é a mesma coisa que linfomas de pequenas células, que é a mesma coisa que linfoma de baixo grau. Mas cuidem, nem sempre o linfoma de baixo grau vai ser EATCL tipo 2. Raramente a gente pode ter linfomas de imunofenótipo B intestino. Então, eu posso ter um baixo grau, um linfocítico B ou um folicular B. É raro, tá, pessoal? A maioria é o EATCL tipo 2. Já no alto grau, eu posso ter o EATCL tipo 1, que é alto grau, que faz envolvimento transmural, linfomas de grandes linfócitos granulares, que esse aqui é uma entidade separada que a gente vai discutir, que apesar do nome grandes linfócitos, eles nem sempre são grandes, então tomem cuidado, ok? A gente pode ter linfomas anaplásicos, linfomas difusos de grandes células B, que é muito comum, por exemplo, em estômago. Então, pessoal, é importante que vocês reconheçam nomenclatura desses linfomas, ok? Não é tudo a mesma coisa. Bom, a gente vai começar a nossa aula falando sobre os linfomas gastrointestinais de baixo grau, e aí na sequência a gente passa para os de alto grau, ok? Então vamos lá. Como eu falei, linfoma gastrointestinal de baixo grau, ele vai ser nomeado no dia a dia de várias formas. Nós já vimos EATCL tipo 2, linfoma entérico de células T, linfoma de baixo grau, linfoma de células pequenas, tá? Por que a gente usa mais o baixo grau? Porque já dá uma informação para a gente, para o tutor, que é baixo grau de malignidade, ok? E o porquê que eu prefiro baixo grau? Porque às vezes não fez imuno, e aí como você garante que é um EATCL tipo 2 sem imuno? Né? Lembrando que apesar de raro, nós podemos ter linfomas de baixo grau, um folicular, né? Então, um linfocítico, então cuidado, eles podem eventualmente ser B, apesar de serem mais raros, tá? Mas um baixo grau, ele compreende tudo, ele compreende o EATCL tipo 2 e esses raros, né? Linfocíticos B, esses foliculares B. Então, a gente tem aí vários subtipos, várias nomenclaturas, mas hoje o mais importante para vocês é entender que a gente, quando a gente está falando essas terminologias, a gente está falando da mesma doença. Tá? Se o patologista laudar linfoma de baixo grau, EATCL tipo 2, linfoma de células pequenas, a gente está falando exatamente da mesma coisa, ok? Então, atualmente, né, pode ser denominado, na forma mais precisa, linfoma entérico de célula T. Eu acho um termo genérico, porque linfoma entérico de célula T, um linfoblástico T, também é entérico e também é de célula T. Um T periférico não especificado de intestino, ele também é entérico e também é de célula T. Tá? Então, eu acho esse termo um pouco mais genérico. Ou, né, o EATCL tipo 2, que aí eu já sei que a gente já está falando daquele de baixo grau, de células pequenas, que é a enteropatia associada a linfoma, que é o EATCL tipo 2. Tá? Normalmente, ele vai acometer, fazer um espessamento difuso,
principalmente intestino delgado, mas pode acometer o intestino grosso. O principal tumor de intestino grosso é carcinoma, tá? Então, quando a gente pensa só em intestino grosso, o mais comum é carcinoma. E como eu falei, eventualmente esses linfomas, eles podem se apresentar como massas focais. Não é comum, mas pode acontecer. Normalmente são gatos idosos, FeLV negativo, nós já vimos, e muito mais de 90% vão ser de imunofenótipo T, ok? Sinais clínicos, pessoal, eles vão se apresentar normalmente gatos de meia idade a idosos, que começam com êmese crônica, diarreia crônica e emagrecimento. Pessoal, cuidado, né? Não precisa ter todos os sinais. Tem gato que só tem vômito crônico, tem gato que só tem diarreia crônica e tem gato que só emagrece. Ah, Paulo, mas ele tem um linfoma gastrointestinal e ele não tem diarreia, não tem vômito? Sim, é totalmente possível vocês atenderem gatos com linfomas gastrointestinais de baixo grau que cursam somente com emagrecimento. Tá? Então, cuidado, nem sempre precisa ter vômito e diarreia, ok? E o outro problema, pessoal, que esses sinais aqui, eles vão ser comuns a diversas doenças gastrointestinais. Então, vai ser comum a uma enteropatia inflamatória crônica, vai ser comum a um doente renal crônico, vai ser comum a um gato hipertireoideu, vai ser comum a uma tríade felina, vai ser comum a doenças parasitárias, vai ser comum a quadros de colangite crônica, a pancreatites crônicas, né, de forma isolada, sem participarem da tríade. Então, pessoal, quando eu pego esses sinais clínicos, eu vou ter que fazer uma extensa investigação, porque várias doenças levam a isso. Então, a gente tem que fazer uma boa investigação. Então, eu gosto de chamar atenção, ó, por exemplo, essa gatinha, né, uma gata idosa, começou com emagrecimento progressivo e EMS. Ela não tinha diarreia, ela estava constipada. Então, mostrando para vocês que o gato pode ter linfoma gastrointestinal e não ter diarreia, tá? Ele pode ter linfoma gastrointestinal e não ter vômito. E muitas vezes o único sinal clínico é o emagrecimento progressivo, ou tem gatos que o tutor nem notou emagrecimento progressivo. O tutor começou a notar uma hiporexia. Era um gato que tinha um apetite bom e começou a comer menos. Então, notem, pessoal, que esses sinais podem ser muito sutis, né? O gato pode ter diminuído apenas o consumo de alimento e essa se a queixa. E aí o tutor vai investigar e descobre o linfoma. Então, cuidado, pessoal, não pensem que esses gatos com linfoma precisam ter todos esses sinais clínicos. Quando a gente vai fazer a triagem diagnóstica, é importante que vocês lembrem que, eventualmente, ele pode não apresentar uma boa parte desses sinais, tá? Então, isso é muito, muito importante que vocês fiquem atentos, ok? Bom, então o grande desafio é de diferenciar, né? Então, eu peguei um gato com essa sintomatologia, fiz o ultrassom e eu tenho alterações ultrassonográficas que me remetem para o trato gastrointestinal. O grande desafio é a gente conversar sobre como que eu vou diferenciar essas duas situações. E aí, pessoal, saíram muitos guidelines, né, ano passado. Então, muita coisa do que eu já falei no passado mudou, né? Antigamente a gente trazia os conceitos, que era o que a gente tinha na literatura, e muitos desses conceitos, após o ACVIM lá, né, os guidelines, algumas informações elas mudaram, tá? Então vocês talvez vão se surpreender com algumas coisas que eu vou falar aqui, porque realmente isso é ciência, né? A medicina das eternas verdades transitórias. Então, alguns conceitos que a gente tinha bem clássico no passado, hoje
mudou um pouquinho algumas informações e é por isso que a gente se atualiza, é por isso que vocês estão aqui, tá? Então, eu sei que é desafiador diferenciá-los, porque eles vão ter sinais clínicos semelhantes, ambos podem levar a espessamento de mucosa intestinal, ambos vão ter infiltrado de linfócito, porque a principal doença intestinal, né, a principal enteropatia inflamatória crônica é a linfoplasmocitária, ambos podem levar a envolvimento do linfonodo. Então, como que essas ferramentas vão me ajudar a fazer a triagem diagnóstica, né? Então, o ultrassom me ajuda, citologia me ajuda, histopato me ajuda, qual técnica de biópsia? A gente vai ver que hoje já não se fala que a láparo é superior à endoscopia, embora eu vou discutir esses pontos com vocês, tá? Imunohistoquímica talvez ajuda muito, e os testes de clonalidade, será que vale a pena fazer par aqui? Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês do que a gente tem de mais recente na literatura, tá? Mas eu já deixei destacado, né, o que realmente tende a fechar diagnóstico. Então, vamos começar a falar do ultrassom, tá? Primeira coisa, pessoal, hoje é inadmissível que a gente faça um ultrassom abdominal e a gente tenha como resultado que a pessoa escreva assim, duodeno espessado. Poxa, mas o que que é o espessado? 0,29 é espessado, 0,42 também é espessado, mas são espessamentos muito diferentes. Então, hoje, pessoal, é muito importante que tenham as informações sobre o quanto isso está espessado, tá? Então, é muito, muito importante que tenham essas especificações. Esse aqui é um dos trabalhos mostrando aí, né, as diferenças, mas, pessoal, alguns autores simplificam isso aqui, né, para intestino delgado e usam uma média, né, de até 0,28 para tudo no intestino delgado. Isso varia de autor para autor, tá? Mas aqui é mais ou menos como a gente imagina o que seria o normal de espessura de cada segmento intestinal. E aí, eu pergunto para vocês, tem alguma característica no ultrassom que pode sugerir linfoma? O que que vocês acham? Espessamento de muscular é indicativo de linfoma? Respondam lá no chat. Aumento de linfonodo sugere linfoma? Será que quando eu tenho relação muscular mucosa superior a 1 é indicativo de linfoma? Será que quando eu tenho será que outros diferenciais não neoplásicos podem aumentar a espessura da muscular e levar a uma perda da estratificação? Será que é seguro a gente fechar por isso? Tá? Então, pessoal, antigamente, né? Então, olha a data desse trabalho. Em 2010, saiu esse trabalho mostrando sobre a avaliação da muscular própria, né, em gatos com linfomas de pequenas células. E aí eles falavam que quando tinha envolvimento dessa muscular, a chance de ser linfoma era muito mais alta. E aí a gente começou a reproduzir isso, que quando tinha envolvimento de muscular na imagem, era altamente indicativa de linfoma. Então eu fiz uma pergunta lá no chat, né, dizendo assim, né, assinale a correta. Espessamento de muscular no ultrassom é indicativo de linfoma. 20 falaram que essa era a correta. Enterite eosinofílica podia apresentar espessamento de muscular. 17 responderam essa. Aumento de linfonodo permitia diferenciar linfoma de enterite. 5 responderam essa. E relação muscular submucosa maior que 1 indicava linfoma. 20 colocaram essa. E agora a gente vai ver, pessoal, que a correta, na verdade, era a B, certo? Então, vamos lá. Achados do ultrassom podem direcionar diagnóstico? Será que o acometimento da muscular é seguro para fazer essa diferenciação, como a gente falava no passado?
Então, embora alguns estudos, né, sugerem que a probabilidade de envolvimento da muscular é mais indicativo de linfoma, a maioria dos trabalhos mais recentes não comprovam essa diferença. Tá? Então, cuidado com o que a gente reproduzir. Eu também já reproduzi isso em virtude do fato de a gente ter esses trabalhos mais antigos. Saíram trabalhos, por exemplo, que mostraram que enterites eosinofílicas tinham alto envolvimento de muscular. Ou seja, então eu tenho um processo inflamatório que também leva um espessamento muito importante de muscular. E eu não devo ficar tratando já para linfoma baseado só no ultrassom, porque eu posso me confundir. Tá? O grande problema é que a gente foca muito em enterites linfoplasmocitárias, que são as mais comuns, mas a gente esquece que nem toda enterite inflamatória é por infiltrado linfoplasmocitário, que eu posso ter enterites eosinofílicas. Então, pessoal, tomem cuidado. E o aumento de linfonodo não quer dizer nada. Por que que não quer dizer nada? Porque eu posso ter aumento de linfonodo em processos reacionais e processos neoplásicos. E aqui eu vou chamar a atenção, pessoal, de um outro problema. Eventualmente, esses animais, eles têm linfoma intestinal, e aí você biopsia o linfonodo e o intestino. E aí você fecha linfoma no intestino e hiperplasia no linfonodo. Por que isso? Porque às vezes esse linfonodo só está reagindo ao processo de desbiose que está acontecendo ali. Então, nem sempre eu tenho a mesma coisa em intestino e linfonodo. Eu já vi oncologistas com bons anos de formado, fazendo o erro de ir lá biopsiar uma suspeita de linfoma gastrointestinal e tirar só o linfonodo. E aí o linfonodo vem reacional, mas isso não exclui linfoma, porque eu posso ter o linfoma intestinal e o linfonodo está só reagindo à desbiose e não ter acometimento. Então, cuidado, pessoal, se vocês forem fazer biópsia, obrigatoriamente tem que biopsiar linfonodo e intestino e vários segmentos desse intestino. Tá? Então, esse é um erro muito grosseiro. Abriu, fazer uma laparotomia e tirar só o linfonodo porque é mais cômodo e porque ele estava aumentado, achando que ali vai solucionar o problema. Se eu só avalio o linfonodo, ele vem reacional, eu não consigo excluir linfoma lá no intestino. Então, tomem cuidado com essa abordagem. Vai fazer biópsia por láparo, faz de linfonodo e faz de intestino. E não é incomum eu ter um resultado no linfonodo e um resultado no intestino distintos, que não necessariamente eles são a mesma coisa.